Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do nosso canal. O vídeo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre os dois fundos do Santander, Combozinho Santander, né? Vamos lá, vamos começar pelo SARI, que a gente sabe que é o mais atrativo dos dois. O SAD ele é bem marromenos, mas vamos lá. SARI 11 é um fundo híbrido, lembra-se, então o fundo híbrido ele vai ter mais de uma classe de ativos, né? No caso dele, a gente tem lajes corporativas, galpões logísticos e um pouquinho de fundo imobiliário, fundo de CRI, né? Então, e um caixa muito grande também, que acaba sendo uma aplicação em Selic, porque ele tem esse caixa bem gordo, né? Enfim, fundo distribuiu aí 64 centavos por coisa, que dá um yield de 11,7 em relação ao valor de 68 aqui. Ele, no momento que eu tô fazendo o vídeo, tá sendo negociado a 65. Então já tá dando aí os mágicos 1%. E não é um fundinho meia boca, né? É um fundo de quase um bi, vários ativos, bons imóveis, tem sua alavancagem e tal. Claro, a gestão, a gente sabe, gestão de bancão não é aquela coisa, mas assim, e aí? Tá no preço? Não tá no preço? 1% ao mês vale a pena? Não vale a pena? Enfim, vai muito de cada um aí. Seguinte, o fundo tem um acumulado de 74 centavos por cota, são de outros semestres passados, e ele não vai distribuir esse valor enquanto não tiver com a vacância zerada. E não tem nem por que distribuir. Deixa esse valor quietinho ali e tal. Não precisa ficar usando, né? Deixa esse valor para uma hora que der algum problema, uma crise e tal, precisar ter uma reservinha. O guidance da gestão até o final do ano, né, é entre 62 e 65. O valor de mercado do fundo a 68 estava aí com um desconto de quase 30% em relação ao patrimonial. Então, um desconto elevadíssimo, né? Você está comprando aí esses imóveis, o W Torre, que é esse prédio bonitão, num valor muito, mas muito abaixo do que ele realmente vale, né? Ah, no caso do W Torre, falando nele, teve uma renovação aí de um contrato que ocupava meio andar. Na parte de fundo imobiliário, como ele só tem fundo de CRI, esses fundos estavam sofrendo a deflação e a partir dos próximos meses, aproximadamente 2 meses, de acordo com a gestão, já deve ter aí dividendos positivos e tudo mais, tudo tranquilo, melhor do que a gente está vendo. O número de cotistas que vem crescendo bem, cresceu 7% no mês, olha só, né? Vamos seguindo. Aqui é a participação de cada ativo. A gente sabe que o W Torre é uma participação gigante. Receitas financeiras, que é o caixa, ele tem um caixa muito grande, galera. A gente vai ver isso já já. É outro. Por isso que eu falei que ele acaba sendo um fundo híbrido que tem uma aplicação em CDI, porque não tem como ignorar isso aqui. E aí tem os outros imóveis, são os dois imóveis logísticos e mais um imóvel, mais uma laje corporativa. Aqui a participação da ABL em cada um dos ativos que ele tem e o ramo de atividade dos inquilinos, né? Uh, Vamos descendo. Aqui um pouco da distribuição da receita por inquilino, super diversificada, a gente vê, né? Claro que o maior é o Brookfield, 14%, mas no geral tem uma diversificação bem boa se tratando de um fundo de tijolo. Aqui é a questão da vacância, que está em patamares, já esteve em patamares menores, mas está aí próximo 6,2% num fundo de laje corporativa. Cara, tá sossegadaço, né? Não tem nem o que se preocupar. Questão do reajuste da receita, o grosso é pelo IGPM, né? Curioso, a gente vê todo mundo fugindo do IGPM. E para o ano que vem, tem 7,6% dos contratos vencendo. Tá light. Revisionais a gente tem aí por ano que vem bastante, vamos ficar ligado. Ano que vem é um ano mais estressado, a gente vai acompanhando. 52% da receita. E aqui um ponto que eu quero comentar com vocês. Hoje o fundo tem 256 milhões de reais em caixa. É bastante dinheiro. Um caixa bem robusto, pensando que o ativo desse fundo é algo um pouco superior a 1 bi, né? Tem praticamente 25% em caixa. E ele tem uma alavancagem razoável também, né? Isso é uma coisa que não dá pra gente deixar de comentar. A alavancagem dele é algo considerável. Mas, se a gente pensar no que ele tem de forma líquida, é relativamente tranquilo. Ó. Se você pensar, olha, o fundo hoje tem 371 milhões de alavancagem, sendo que 54 ele tem que pagar, né? Não tá aí via CRI. Ele tem aí em caixa 100 milhões de reais, então ele ficaria com algo próximo de 49 milhões de reais depois que pagar isso aqui, né? Beleza. E aí sobraria para o fundo algo próximo de 202 milhões de reais e sobraria os 317 milhões desse CRI. Se a gente pensar o que ele gasta com esse aqui por mês, que é mais ou menos aí uh,
R$ 1,5 milhão, no ano aí gastou R$ 18 milhões, cara, fica num caixa bem tranquilo. Certamente ele consegue passar, não tem essa informação de forma clara pra gente, mas certamente ele consegue passar aí uns 2, 3, até 4 anos, eu acredito, de forma super sossegada, sem precisar do caixa, né? Ele tem bastante liquidez. Claro que grande parte dessa liquidez está em fundos imobiliários, e aí se o mercado tiver numa draga, tudo no limbo lá embaixo, fica difícil dele vender, mas é um dinheiro que está aí, de certa forma, até certo ponto líquido, né? Lembra que são fundos de papel, fundos que sempre tendem a ficar rodeando o VP, né? Isso que a gente está vendo hoje nos fundos de papel, esse tanto de desconto, isso aí não é normal e nem vai permanecer por muito tempo, né? Vamos seguindo. Os rendimentos dele que fica aí entre 62 e 65, é o que ele paga aí mesmo, né? Liquidez no patamar de 1,3 milhões por dia, né? O volume diário que, se a gente pegar aí no ano, subiu um pouquinho, né? Variou um pouquinho, caiu e tal, mas enfim, tá indo. DRE dele, não tem muito o que comentar, a gente vê aqui a despesa com juros do CRI, né? Esse 1.600.000, que é o que ele paga do CRI do W Torre. E no resto, não tem muito o que falar. Um ponto que a gente tem que botar em questão é o que vem de renda fixa aqui, né? Que é um valor considerável também. E que ele pagando essa obrigação que ele tem aqui, vai jogar esse valor praticamente pela metade, né? Então é um ponto de atenção que a gente tem que ter para os próximos meses, né? Enfim. Aqui a localização dos dois imóveis corporativos. Boa localização, né? O W Torre e o Bela Sintra. Claro que a joia da coroa é o W Torre, né? A gente sabe esse que é o top e tudo. Tem o Bela Sintra aqui, que é um prédio mais secundário e tal, mas ainda vale aí seus R$ 84 milhões. O W Torre já vale R$ 700 milhões e o fundo tem 75% dele. Aqui mais foto do W Torre e tal. Aqui o Bela Sintra, a gente consegue ver. E os imóveis logísticos, né? Então aí é uma puta localização dos dois, puta localização. Sim, são imóveis que valem muito para a área deles, né? Tipo, você pode nem precisa, vou comprar esse aqui, você não precisa usar de galpão, não, derruba esse troço e constrói prédio em cima que você vai ganhar mais dinheiro. Então tem uma localização muito boa, galpões aí muito desejáveis, não só pelo mercado de logística, mas mercado de corporação, enfim, tem uma demanda grande nisso aqui. Se o fundo quiser vender, se deu merda aquela alavancagem, o fundo quer vender isso aqui, cara, ele abre a boca e fala assim, ó, quero, pum, vendeu. Não deixa nem terminar de falar, né? A gente consegue ver aqui. E aqui os fundos de papel que ele tem, né? A gente consegue ver só os fundos imobiliários, só fundo de papel, bons fundos. Não tem nada aqui que a gente olhe e fala, esse negócio aqui é meio questionável, mas não, são bons ativos que ele tem. Galera, é isso que a gente tem para comentar sobre o SARI. Vamos correr no SARI aqui. SARI rapidão, só dar uma passada, até porque não aconteceu muita coisa nele. Fundo aí alocado. Ele vinha fazendo uma reciclagem da carteira de forma bem tímida e de fato não faz. Esse é o grande problema do fundo do bancão, que é um fundo devagar e tal. Não são todos, né? Mas alguns são. A gente sabe as características de um produto de bancão é ser mais. Um pouco. Como é que eu posso falar? Um pouco mais lento, um pouco. Não é dedicado, né? Por exemplo, o Santander, a Santander Asset dentro do grupo Santander não representa nada, né? Nada. Então, eles não dependem disso aqui para gerar receita para o grupo, né? Para o banco. Então, é algo secundário. Não é, por exemplo, igual o caso. Vamos pegar aí de uma Valora, de uma Iridium, de uma. Enfim, de uma Suno da vida, onde o braço asset da coisa, né, é muito forte e vive disso, né? Não tem jeito. O Meridian vive disso, o Valora vive disso. A Suno tem a parte do research, mas o asset a gente sabe que gera muito mais dinheiro. Então, assim, como é uma atividade secundária do banco, até assim, depois quem a gente pode fazer quem quiser deixa esse cálculo, eu não vou fazer esse negócio que vai dar não tô nem com tempo, mas quem quiser deixar de curioso, pega quanto que o Santander teve de receita, aí a gente puxa lá nas demonstrações trimestrais, quanto que o Santander teve de receita e calcula quanto que esses fundos dão de receita pro todo. Deve representar, sério, de verdade, do que o banco teve de receita, se representar 1% aqui, o que a Santander Asset tem, deve ser muito, sinceramente. Então, acaba que é uma atividade muito secundária, terciária aí do Santander, não é o que vai pagar os funcionários do Santander isso aqui, né? Por isso que a gente sente que. Por isso que eu falo do produto bancão, que é algo que fica meio de lado e tal. Claro, se a gente comparar, por exemplo,
um Rura, um Infra 11 do Itaú é outra pegada, mas mesmo assim é o produto de bancão, né? Enfim, o fundo pagou 1,5 em relação a esse valor de 91 que está ali, dá uma rentabilidade legal. Eu vou pegar aqui agora, ó, o atualizado no momento que eu estou gravando onde, ó, no momento que eu estou gravando hoje. O SAD 11 está sendo negociado R$ 90. Aí ele fica ali, 91, R$ 90, 90, 91. 14,7% ao ano. E um fundo, querendo ou não, uma pegada bem high grade, bem paradão, né? Bem na dele. O objetivo desse fundo era conseguir 100% da taxa, né? Enfim, vamos seguindo. A estimativa de rendimento que fica entre 1,2 e 1,7, aumentou 700 investidores. Pra vocês verem, não tem o mesmo apelo que o irmão tem, né? O SARI é muito. O pessoal gosta muito mais do SARI do que do SAT. Eu já comentei isso em outros vídeos. Para mim, faria sentido, né? Incorporar os dois fundos, faz o SARI mais híbrido ainda, botando o CRI no meio dele e tal. Enfim, tem hora que eu não vejo por que ter dois fundos, sendo que não tem apelo, né? Se não tem apelo aqui no SARI, não tem nem por que esse fundo existir. É um fundo que, sabe, ele não faz nada demais, né? E nesse mercado de hoje que a gente tem essa questão da consolidação do mercado, às vezes, né, vale a pena você pegar um produto seu que já está despontando, indo embora e botar uma característica nova. Imagina, se eu não me engano, de fundo híbrido, não tem fundo híbrido que tem CRI no meio, tem, né? Seria uma coisa nova aí pra gente. Enfim, apenas pensando aí no talvez. Aqui as últimas distribuições, né? 1,5, 1,6, 1,8, não foge muito disso. A liquidez dele baixinha, né? 800 mil. DRE não tem muito o que comentar. Carteira dele também não tem muito o que comentar. Enfim, como eu já falei, né? Eles não estão aí reciclando a carteira. Carteira totalmente CDI. E CDI mais. Ainda tem parte da carteira que é CDI mais 1% e tal. Eu acho pouco. Tem ativos melhores em CDI por aí, né? A gente consegue ver aqui as operações. No mais, galera, é isso que a gente tem para comentar sobre os dois fundos. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aí. Fui. Não deixe de se inscrever no canal e se inscreve aí. Valeu.